servo do Senhor chamado Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Nicodemos, a Bíblia vai relatar e dizer que era um mestre, que era um doutor da lei, um conhecedor da palavra do Senhor, um seguidor da palavra do Senhor como eu e você, um letrado. É como se nossos dias chegasse aqui um pastor, doutor, além de ser pastor, esse pastor é doutorado, é um doutor da lei, é um pastor que fez o mestrado da palavra do Senhor, é um pastor que fez teologia. Então é o conhecedor da palavra do Senhor nos nossos dias. Então Nicodemo naquela época era um mestre da lei, o mestre, da palavra do Senhor, um conhecedor. Mas ele foi ter encontro com o Senhor. Jesus aparecia ali já fazendo o que ele veio fazer. E logo Jesus foi anotado por sua sabedoria e sua ousadia e tremidez diante do Senhor, porque Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, onde tinha plena sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. Colocando Nicodemo, os fariseus da lei mosaica naquela época, tudo junto, não chegava aos pés dos conhecimentos de Jesus. E Nicodemos, como sabe da palavra do Senhor, ele foi ter com Jesus. Ele foi dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era conhecedor, era doutor e era chamado como príncipe. Aleluias. Este foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite, não de dia, de manhã ou à tarde? Foi de noite, porque a fama de Jesus se espalhava e muitos não criam em Jesus Cristo. A lei mosaica, os fariseus, doutores da lei, como Nicodemos, que eram muitos, eles não criam que Jesus estava ensinando e pregando. Então ele escondidamente foi de noite ter com Jesus. Mas ele já estava crendo que verdadeiramente ele é Cristo. Só que os amigos deles, os irmãos da fé deles, outros fariseus, não poderiam estar vendo muitas essas conversas entre ele e Jesus. Então ele foi ter de noite com Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então nós vamos ver nesse texto que ele já reconhecia a grandeza e a importância de Jesus, que Jesus já curava, renovava, ressuscitava mortos, ensinava com excelência e com sabedoria. Então ele queria seguir Jesus, mas ele queria saber como era seguir Jesus verdadeiramente. E ele teve a interrogar Jesus. Jesus disse: tu é mestre e não sabe que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito? E ele, na sua ingenuidade, interrogou com Jesus ainda, dizendo: Senhor, como pode eu, já velho, voltar para o ventre da barriga da minha mãe e nascer de novo? Isso é impossível. Jesus não estava falando desse nascimento, ele não estava entendendo. Por ser mestre, doutor da lei, não estava entendendo o mistério de Deus. Só quem sabe e conhece o mistério da salvação é quem está em Cristo Jesus, é quem anda no Espírito Santo de Deus, é quem tem comunhão com Cristo, porque o homem natural ele não conhece as coisas do Senhor. Você deve conhecer e entender o teu Deus, porque você anda no Espírito e anda em verdade e anda em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem natural ele não conhece, assim como
Nicodemos era um doutor da lei, mas ele não era leigo, não conhecia. Então Jesus ele começou a explicar o que é nascer da água e do Espírito. E Jesus vai dizer assim, disse aqui no 4, Nicodemos vai dizer, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não estava entendendo, não pode isso. Jesus vai e responde para ele, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não vamos entender nessa passagem o que é nascer da água e do Espírito. Porque se nós não nascermos verdadeiramente da água e do Espírito, nós possamos estar cultuando, congregando, andando com Deus, se dizendo que somos de Deus, mas naquele grande dia nós podemos ficar fora da salvação. Porque é assim que acontece. Muito diz Senhor, diz a palavra do Senhor, Senhor, Senhor. Mas naquele dia, muitos que dizem Senhor não estará naquele dia da salvação. Eu pregava, eu curei, eu profetizei, mas naquele dia era só de aparência. Naquele dia eu vivia como de aparência e pode ficar fora do reino do Senhor, pode ficar fora da salvação, porque não andou nas águas, não foi batizado nas águas e no Espírito. Nós vamos entender nessa passagem que esse batismo que Jesus está ensinando em Nicodemo não é esse batismo das águas, uma vez que todo aquele cristão tem que descer as águas, como Jesus, com 33 anos ele foi batizado nas águas por João Batista, onde iniciou seu ministério. Ou melhor, com 12 anos Jesus foi batizado, logo no início do seu ministério, por João Batista. E aquela foi literalmente a água, que era um símbolo. E do Espírito, não é esse Espírito Santo, quando eu e vocês são batizados com fogo do Espírito Santo, é que se resolve, é nascer do Espírito, não é isso. E não é da água, literalmente a água, a volta na minha mão, não é essa água. Isso é um símbolo de batismo nas águas, mas não tem nada a ver como Jesus ensinou a Nicodemo, mas você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Essa água que Jesus está ensinando a Nicodemo, que tem que nascer da água, a água representa a palavra de Deus, representa a Bíblia Sagrada. Todo aquele que obedeça ao céu, ele tem que ser lavado pela água, que é a palavra de Deus, viver pela palavra do Senhor. Então nós vamos ver alguns capítulos e versículos, o que representa esta água. Aleluia! Louvado seja Deus. Se você quer me acompanhar a leitura, ou até mesmo ler a leitura da palavra do Senhor, o que significa isso? Você já pode pegar lá em João 7, no mesmo versículo, João 7, 50, 51 e 52. O que representará isso? Louvado seja Deus. Tem bastante capítulo e versículo. Quem achou pode ler. Isso, irmão. João 7, 50 até o 52. Nicodemos, que era um deles, o peditor que vieram ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei o homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz. Isso. Então, Nicodemos chega com Jesus e interroga. Você vai ver lá em João 19, 39 também. José de Arimateia,
e Nicodemos ele vai defender Jesus, porque os fariseus já estavam confrontando o que Jesus estava ensinando. E ali nasceu uma fé no coração de José de Arimateia e Nicodemo para defender Jesus naquela época. Nós vamos encontrar lá em João 7 e João 19:39. João 19:39, pode ler. Outro irmão, a irmã, a esposa do pastor, gostaria que ela viesse lá em 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Enquanto o pastor lê João 19:30. Diz assim: e quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, inclinando. Amém. Então, isso já foi a opressão do sacrifício que Jesus passou por nós. Mas se você discorrer esse versículo, você vai enxergar que José de Arimateia é que estava testemunhando sobre Jesus. 1 Pedro 1:23. O que é nascido pela palavra? Apóstolo Paulo vai falar 1 Pedro isso aí. Quem achou pode ler. Pode ler, a irmã achou. 1 Pedro 23. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Glória a Deus. Isso é só um exemplo que é nascido da palavra do Senhor. É como a erva que seca e cai sua flor. É assim o crente. Ele tem que estar renovado na palavra do Senhor, alicerçado na rocha, que é a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos correr para mais versículos. João 11. João, melhor dizer, 16, irmãos. Versículo 11 e 12. Apóstolo Paulo vai falar também sobre o que é nascido da água e do Espírito. João 11, quer dizer, João 16, verso 11 e 12. Pode ler. Ele, juízo, porque já é o princípio, nesse mundo está julgando, né? Isso. Ainda tem muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. 12 já? 12. Ainda tem muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Glória a Deus. Jesus está dizendo a você não sabe ainda o que eu tenho para dizer. Você não suportar o que vai acontecer. Jesus está dizendo ali sobre pela palavra do Senhor. Apóstolo Paulo fala também em Efésios 4, 20 e 24. Quem lê lá? Efésios 4. Vamos ler Bíblia hoje. Peço para a esposa do pastor ler lá em Efésios capítulo 4, verso 20 e 24. Enquanto o pastor procura lá em Tito 3,5. Tito 3,5. A esposa do pastor lê em Efésios 4, 20 até o 24. Se a irmã achou, pode ler.
Glória a Deus, obrigado, pastor. Que nós temos despojado o velho homem da natureza carnal e se encher do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Só assim nós chegaremos à plena salvação no reino dos céus. Tito 3,5, pastor, que diz lá? Não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Não pelas obras, irmãos, mas foi pela regeneração do Espírito Santo que vem de Deus a nós. É através do Espírito Santo de Deus que somos regenerados. Por isso que nós temos que nascer da água, que é a palavra de Deus, e nascer do Espírito Santo, vindo do Senhor também. Só assim nós somos aceitáveis perante o Senhor. Aleluia. Vamos continuar lendo a Bíblia Sagrada da Igreja do Senhor. 1 Coríntios 5:17. A esposa do pastor lê 1 Coríntios 5:17 e o pastor vai ler em Gálatas 2:20. Procura lá, pastor. Gálatas 2:20. E a irmã vai ler 1 Coríntios 5:17. Glória a Deus. 5:17. É 1 Coríntios. Não tem 5? Capítulo 5. É 17. Até o 13, então eu anotei errado aqui. 1 Coríntios 5. Lê o versículo. Capítulo 5, lê o versículo primeiro, irmão. Primeiro. Não é esse. Pula para 2 Coríntios, irmão. 2 Coríntios 3. Eu anotei errado esse aqui. 2 Coríntios 3:18. Pode ler. Viu? Temos que ser espelhos do Senhor. A imagem é a mesma do Senhor, de glória em glória chegará ao Senhor. Então o apóstolo Paulo aos Coríntios vai falar sobre o que é nascer de novo da água e do Espírito Santo. O pastor já leu lá em... Onde foi? Gálatas 2:20, lê lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Quer dizer que a gente já não vive mais em nós, mas Cristo é que vive em nós. Foi por isso que Jesus se entregou para dar vida e vida eterna. Porque já não eu mais vivo em mim, na minha carne, mas eu vivo pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo também vai falar disso. Lá em Romanos 6,14. Nós não temos mais, o pecado não tem mais domínio sobre nós, irmãos. Romanos 6,14. A irmã vai ver lá. Romanos 6,14. E o pastor volta para João 5,25, pastor. Pode ler lá em João 5,25. E a irmã vai ver lá. Romanos 6,14. O que ele diz? Amém. Viu? Obrigado, irmã. O pecado não tem mais domínio sobre o servo do Senhor, a serva do Senhor. Porque Jesus, ele destruiu todo o pecado. Nenhuma condenação é mais para quem está em Cristo Jesus.
então o pecado não tem mais domínio sobre o céu e a reserva do Senhor, porque uma vez nós andamos no Espírito, na água que a palavra do Senhor andamos no Espírito, o pecado cai por terra e nós somos aceitos por Cristo nos ares. Louvado seja o Senhor. Pode ler, pastor. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos virão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão viverão. Então aquele que morreu, ainda que esteja morto, viverá. Porque nós estamos caminhando em santidade, aleluia, mas vai chegar uma hora que o Senhor, aleluia, vai nos chamar, mas nós vamos só descansar e dormir no Senhor. A morte não terá mais poder sobre nós. Nós vamos só descansar e dormir no Senhor. Ninguém morre mais, irmão. Se você escutar fulana, sabe quem morreu? A irmã ou irmão, ele não morreu, ele descansa. Ele era dorme para ressuscitar no último dia. Aleluia. Ele só está dormindo e descansando. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2:5. Já leram? Mateus 5:14. Vamos ler. O que é nascido da água e do Espírito. Efésios 2:5, Mateus 5:14. A irmã vai ler Efésios 2:5 e o pastor vai ler Mateus 5:14. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, nós somos a luz do mundo. Onde a igreja está, as trevas caem por terra. É iluminado porque nós somos a luz da verdade, a luz da salvação, a luz da vida eterna. O mundo já está em treva, mas a igreja como luz é quem dá a esperança, e a luz ainda está na terra, porque nós somos a luz e sal da terra, somos a luz do mundo. Pode ler Efésios 2:5, irmã. Enquanto a irmã vai procurar, Romanos 2, pastor. Romanos 2, de 1 a 2. Tem palavra do Senhor. Já, irmã? Bora lá. Estamos treinando a palavra do Senhor nessa noite. Efésios 2:5. Glória a Deus, somos justificados, irmãos, perante ao Senhor em Cristo, porque pela graça é que nós temos direito à salvação. É pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que outra hora era como as trevas, não tinha direito de salvação, mas é pela graça do Senhor, viver pela palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, que edifica do homem de todo o pecado, deixando o pecado, os costumes, a vaidade de lado, e partindo a santidade com Cristo, louvado seja o Senhor. Pode ler, pastor. Qual é que está lendo? Romano 2. Romano 2. Aí, versículo 1 e o 2. 2 Coríntios, irmã. Lê lá 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10. Já, pastor? Romanos 2, versículo 1 e 2. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem e quer que seja, porque te condena a si mesmo. Aquilo que julga e outro, pois o que julga faz o mesmo. E bem sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que as coisas fazem. Pode repetir, pastor? Pode repetir. Tudo.
Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Uma vez que nós julgamos a ele ou a ela, o nosso próximo, estamos julgando a nós mesmos. Já ensina a palavra do Senhor que nós temos que orar. Se um cair, ora para quem se levante e vigie para que você não possa cair. Mas temos que orar um pelos outros. Não fazemos como muitos estão fazendo no nosso dia. Julgamento só pertence ao Senhor. E infelizmente, por falta de vigilância, muitos estão julgando. E esses que julgam serão julgados naquele grande dia. E não podemos julgar, irmão. Julgar só o Senhor Deus que vai ter aquele grande julgamento. Caiu minha irmã, caiu meu irmão, nós temos que orar por ele. Para o Senhor ter misericórdia dele, para ele se levantar. E cuidar que a gente não possamos cair. Ninguém é super-homem, mas tem que estar sempre na palavra, no Espírito Santo, nascido pela palavra, pelo Espírito Santo, orando e vigiando, até chegar à salvação. A irmã pode ler. Isso, na 1 Coríntios. Peraí. Pode, ela é em 2, irmã. É 2 Coríntios, né? 10, acho que é esse. 4 e 5. Não, mas está certo, irmão. Acho. Deixa 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. A irmã valeu 13 e 14. 13 e 14. Obrigado. Fica aí mesmo em Coríntios, fica aí. Você entendeu, né, irmã? Leu? O homem natural não compreende as coisas de Deus, mas você que é espiritual. É por isso que nós somos espirituais. É por isso que o pastor sempre marca as orações para ter a conexão com Deus. O homem, a igreja precisa ter que estar em conexão com Deus, mas só pode ouvir o Senhor e o Senhor nos ouvir, ter essa comunhão se nós estivermos orando em espírito e em verdade e vida, para ter resposta necessária que a igreja precisa, que a irmã precisa. Então é espírito e verdade. Então só esses que estão buscando no pó, pela palavra do Senhor, é que vai entender Deus e Deus vai entender essa pessoa. Mas o homem natural, ele não tem prazer em cultuar e muito menos estar orando, buscando o Senhor, porque ele não conhece as coisas do céu. Mas você que tem, né, a salvação, você que tomou posse da salvação, e você está no caminho certo, você sabe como que deve prosseguir para chegar ao céu. É orando, é jejuando, é se consagrando, é se preparando para aquele grande dia. Então, quem nascer da água e do Espírito Santo é a palavra mediante o Espírito Santo. Eu pedi para a irmã ficar em Coríntios, agora a irmã vai lá para 2 Coríntios, aí mesmo, 2 Coríntios. A irmã vai ler o 10, capítulo 10, versículo 4 e 5. O pastor vai ler lá em Romanos, pastor, 8, 13 e 14. Romanos 8. Estamos chegando ao fim, irmão. Isso aqui é só para a gente ver que Deus está falando conosco. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5.
apóstolo Paulo fala aos Coríntios, que a irmã leu, que as nossas obras não podem ser carnais, mas a obediência diante do Senhor, porque a sabedoria e a direção vem do Senhor, para que o Senhor possa nos guiar para ter verdadeiramente o que é nascido da água e do Espírito Santo. Romanos 8, 13 e 14, pastor. Que é nascido de Deus. O apóstolo Paulo vai falar também em Romanos 8, 13 e 14. Porque se viver segundo a carne, morrerei, mas se pelo Espírito fortificar as obras do corpo, viverei. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Você pode ter certeza, igreja do Senhor. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todo aquele que tem o Espírito Santo é verdadeiramente filho de Deus. E você tem direito de salvação eterna. Aleluia. Pastor, pode repetir de novo, pastor, para reforçar aqui. A irmã, antes do pastor ler, a irmã veio para mim lá em Efésios 5, 26, vamos falar da purificação, Efésios 5, 26. Repete, pastor. Porque se viver segundo a carne, morrerei. Se nós vivermos na carne, como muitos estão vivendo na carne, sem a direção de Deus e o Espírito Santo, vai morrer, irmão. Morrer espiritualmente, e se perecer nessa vida, não vai ter vida eterna. Já, pastor. Glória a Deus. Mas se nós buscar em Espírito esse Deus, em verdade e vida, pela palavra do Senhor, pela oração, que é o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter vida eterna, vida com saúde. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos verdadeiramente filhos de Deus, intermédio da doação de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Outra hora era como ovelha descarrada, sem salvação, mas Jesus, ele morreu para ter, e nos doou para nos dar vida eterna, direito de salvação, porque Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Os judeus crucificaram e mataram Jesus, mas todo aquele que crê que Jesus foi o Salvador e é o Salvador, uma hora ele vai voltar e arrebatar a sua igreja. Então toma posse da salvação em nome de Jesus, irmão. Irmã, pode ler. Pastor, lê lá em Salmo 104, 15. Efésios, né, irmão? A irmã pode repetir? Olha aí o segredo. Nicodemos, como pode nascer de novo? Voltar por vir da minha barriga, Jesus, de nascer de novo é impossível isso. E Jesus estava explicando isso para você. A água representa a palavra do Senhor. Versículo chave que a irmã lê. Purificação da palavra do Senhor. Somos lavados pela palavra, não é por essa água que é batizada. O batismo das águas é um símbolo também importante, mas Deus está falando que tem que ser lavado. Pode repetir, irmã? Ainda está aí? Pode repetir. A irmã saiu de lá? Pode repetir. Se nós queremos nos purificar, deixar o pecado, temos que mergulhar na palavra do Senhor, meditar dia e noite. Nós estamos se purificando, porque a palavra vai nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça. Pastor, leia. 104, 15.
Pode repetir, por favor. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o coração do homem. É o homem feliz, irmãos. O óleo, o pão que é Jesus Cristo. A palavra do Senhor deixa nós alegre e feliz. Foi isso que o pastor Lino louvado seja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lá em Romanos 7:7, a irmã vai ler. A irmã vai ler Romanos. Tem muitas palavras em Romanos, irmã. Se prepare aí. Estamos encerrando. A irmã vai ler lá em Romanos 7:7. O pastor vai lá para. Aleluia. Estamos encerrando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui, porque tem alguma coisa acontecendo aqui. Porque virou aqui, né? Aleluia. Lê mais essa lá, pastor. Hebreu 9. A irmã está procurando ali, ela vai ler Romanos. A gente vai estar encerrando. 7:7. Já, irmã? Tá, não tem pressa não. Aleluia. O pastor está procurando em Hebreu. Aleluia. 9. Hebreu 9, né, pastor? Isso. Glória a Deus. Isso. 9. Vai lendo aí, primeiro em diante, pode ler. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Continua. Porque o tabernáculo estava preparado com o primeiro que havia o candelabro e a mesa dos pães da decoração, os que se chamam o santuário. Pode ir. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o santuário, o santo dos santos. Glória a Deus. Somente aí, pastor. Romano, né, irmão? Pode ler. Fica aí meu irmão, mano. Nós estamos sendo lavados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos: resistir o diabo e fugirá de vós. Aí mesmo em Romanos, irmão, para pegar o gancho, a irmã vai ler mais um versículo. Romanos 7, 24 e 24, irmão. Não, Romanos 7, 24 e 25. Viu, igreja do Senhor? A irmã vai repetir. Está falando aí que nós não possamos viver da carne, mas pela palavra. Repete. Romanos 7, 24 e 25. Aí.
Miseráveis nós somos. Quem me livrará da morte? Nós devemos dar graças a Deus que o Senhor que nos livrou do pecado e da morte para ter vida eterna. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Romano, irmão, para encerrar, ainda está aqui ainda, 6,14. Não sei se nós já lemos esse, mas vê lá. Romanos 6,14. A irmã está em Romano, ela vai ler, né? Pastor, fica naquele lado. Isso, agora nós vimos isso aí, né? Então o pecado não tem domínio sobre nós. Nós erramos. Se não tiver alicerçado na rocha, em oração, no Espírito, na palavra, nós vamos errar. Mas uma vez errando, logo nós vamos pedir perdão e o pecado cai por terra. E se não errar, é melhor ainda, porque ele já não tem mais poder sobre o nosso pecado. O Senhor nos livrou de todo o pecado e da morte, louvado seja o Senhor. Irmã, continua lá em Romanos 8 agora, 13 e 14. Romanos 8, 13 e 14. Agora nós vimos conversa, né? Mas é bom que reforça. Se nós viver na carne, vamos perecer, vamos morrer, não vamos ter vida eterna. Mas se nós viver no Espírito, nós vamos ter vida eterna e vamos ter saúde. Louvado seja o Senhor. Lê aquela, pastor, que está guardada aí. E vamos encerrar. Qual foi? Romano? Qual foi? Foi Romanos? Qual que você está aí? Qual é a palavra que está aí? Qual é o livro que está aí? O livro? Só diz o nome do livro aí, pastor. Hebreu, né? Espera aí. Hebreu. Lê lá. Hebreu, deixa eu ver aqui. Vamos estar encerrando. Glória a Deus. Já demos já é 9, né? Lê aí, pastor, o que diz aí? Hebreu 9, versículo 1 em diante. Ora, também a primeira tinha ordenança do culto divino e o santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro que havia o candelabro e a mesa dos pães. Você leu aquela hora. Certo. Vamos ficar de pé, igreja. A Nicodemo estava com essas dúvidas, irmão. Entendemos nessa noite